Feliz por Cristo. Olá, queridos que nos acompanham. Hoje, dia 12 de abril de 2020, nós estamos comemorando a Páscoa. E eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. O que a Páscoa tem a ver conosco, cristãos? Se formos pesquisar sobre a Páscoa na internet, nós encontraremos 1 milhão de informações. Informações essas são bastante interessantes e curiosas. Mas hoje nós iremos ao livro dos livros, nós iremos à Bíblia. Nós vamos ver qual é a resposta para essa pergunta. Então, leia comigo, abra sua Bíblia em casa e no texto de Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 13. O texto, ele diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que comerem, naquela noite, comerão a carne assada no fogo. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira, o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então esse é o texto que a gente leu. E é interessante que o contexto da Páscoa é justamente a obra de libertação que Deus estava fazendo com o povo hebreu. Então, por vezes, por ordem de Deus, Moisés havia falado ao faraó que deixasse que o povo fosse adorar a Deus. No entanto, o faraó, com o coração duro que ele estava, não deu ouvidos a que Deus falava por meio de Moisés. Quando o faraó diz a Moisés e a Arão que não mais o queria ver, ele colocou eles para fora, Deus fala a seus servos que havia chegado a hora. Uma obra terrível seria realizada naquela noite no Egito. O julgamento seria feito, todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, seriam mortos. Mas Deus tinha uma aliança com seu povo. O povo de Deus não sofreria os mesmos que os egípcios. Deus determinou que eles, em cada família, deveriam matar um cordeiro puro, sem mácula, sem mancha. O cordeiro deveria ser preparado 4 dias antes, e naquela tarde eles deveriam sacrificá-lo, reconhecendo assim a bondade de Deus para com eles, e não apenas ao protegê-lo das pragas, como ele já tinha feito, mas libertando através delas. Eles deveriam borrifar, então, o sangue sobre as ombreiras das portas, e através disso, suas casas seriam distinguidas das casas dos egípcios, e seus primogênitos estariam protegidos da espada do anjo destruidor. O sangue do cordeiro aspergido sobre as ombreiras das portas, seria um gesto de fé na palavra que Deus tinha falado, na palavra de Deus, nas advertências que eles receberam do Senhor, e também de obediência aos preceitos de Deus. Então, depois deles aspergirem o sangue,
O cordeiro morto deveria ser assado com pães asmos e ervas amargas e comido por cada família. E eles deveriam fazer isso de forma rápida, apressadamente, não deixando nada para o dia seguinte. Após a Páscoa ter sido realizada e o anjo destruidor ter cumprido o seu papel, os filhos de Israel foram libertos, completamente libertos. E imediatamente eles começaram sua marcha rumo à terra prometida. E gerações ouviriam a respeito de como Deus tomou seu povo do Egito e libertou e conduziu a herança que ele tinha para eles. Como nós estamos fazendo justamente hoje, relembrando essa história. Mas nesse momento, a gente aprendeu sobre essa Páscoa, que é a Páscoa dos judeus. Você pode estar perguntando agora, mas professor, nós não somos judeus. O que a Páscoa tem a ver conosco? Então calma, a gente vai chegar lá. Nós precisamos falar agora do nosso Salvador Jesus Cristo. Quando João Batista, que era o arauto de Deus, ele vê Jesus Cristo, ele diz a seguinte coisa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está no texto de João, no capítulo 1, versículo 29. Na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Quando ocorreram os acontecimentos do Êxodo, que a gente leu, esse texto que a gente acabou de ler, o plano de Deus para a humanidade estava se cumprindo. O povo hebreu foi muito amado por Deus. Por isso, ele o libertou da escravidão do Egito. Mas aqueles fatos, tudo que a gente leu, como tudo que temos registrado na Bíblia, eles apontam para uma única pessoa, que é Jesus Cristo. Jesus, Deus Filho, que deixou sua glória e majestade e se encarnou e virou 100% homem, que nasceu da Virgem Maria e viveu como um ser humano perfeito. Jesus, ele veio cumprir a vontade de Deus Pai. E era necessário que Jesus morresse na cruz e ressuscitasse ao terceiro dia para que sejamos salvos e o louvemos para sempre. O cordeiro puro, que era sacrificado na época do Êxodo, assado e comido com ervas amargas na comemoração da Páscoa, era apenas um símbolo de Jesus, o nosso Salvador. Deveria haver um cordeiro, e Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele deveria não ter mancha alguma, o que simboliza a pureza de Jesus, que nunca pecou, que jamais pecou. O cordeiro deveria ser separado com 4 dias de antecedência. Jesus, quando entrou em Jerusalém, justamente na semana da Páscoa, ele entrou 4 dias antes, com 4 dias de antecedência, no mesmo dia em que o cordeiro era separado. O cordeiro ele deveria ser morto e assado no fogo, o que simbolizava os sofrimentos intensos que Jesus sofreria até a morte, e morte de cruz. A ira de Deus é como fogo, e ela caiu sobre Cristo, porque ele se fez maldição por nós. Ele pagou pelos nossos pecados. E o que a gente poderia falar ainda a respeito quando pensamos no sangue aspergido do cordeiro, que era aspergido sobre os umbrais? Pela nossa fé em Cristo, o sangue dele nos cobre e nos purifica de todo o pecado. A marca do sangue de Jesus que está sobre nossas vidas é justamente o que nos livrará da nossa destruição. Ela é a nossa proteção contra a ira de Deus, a maldição da lei e a condenação ao inferno, assim como ocorreu no Êxodo. Então, todas as vezes que a igreja hoje celebra a ceia do Senhor com o pão e o vinho, nós lembramos desse sacrifício de Jesus por nós. Nós celebramos, por assim dizer, a Páscoa. O Cordeiro de Deus foi morto, mas ressurgiu, e um dia ele voltará para nos levar. Por isso nós temos esperança. E se você que está me ouvindo, você, Juvenil por Cristo, ou qualquer ouvinte nosso, ainda não acredita que Jesus é o Filho de Deus, ainda não se arrependeu dos seus pecados, pediu perdão a Deus por eles, hoje é o momento, agora é o momento. E para encerrar, eu queria que você assistisse uma animação comigo. E eu oro de verdade para que Deus faça você compreender essa palavra e que Deus nos abençoe. Amém?
cruz, o Salvador se entregou. Ali, ó meu ser, olhe pra cruz para sua salvação. Ó meu ser, veja a cruz, o seu pecado ele cravou em si. Ó meu ser, veja a cruz, a sua salvação. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, Ele nos aproximou, nos aproximou. Confie que por sua dor ele te limpou. Meu ser, confie em sua salvação. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para e creia. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, Ele nos aproximou, nos aproximou. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, Ele nos aproximou, nos aproximou. Ó meu ser, levante e vá, conte a alguém que Ele te curou. Ó meu ser, levante e vá, conte a sua salvação.